Conversar, e eu estou tendo aqui a honra de receber o meu amigo, somos colegas secretários em Itabaiana, é uma amizade que a gente consolidou, uma amizade verdadeira. Meu querido Cláudio Neves, doutor Cláudio, geriatra, que é assim que está na minha agenda telefônica. Seja muito bem-vindo, irmão, bom dia. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, Duda, bom dia a todos aqui. Bom dia, É doutor um Cláudio. prazer estar aqui com vocês mais uma vez e com o Marcos, que é uma pessoa que eu tenho estima, uma história já há muito tempo e de admiração, uma história de vida e de admiração. Então é um prazer estar aqui participando desse momento e a Rio está de parabéns aqui, Teixeira, todo mundo, com esse time aqui que eu tenho certeza que engrandece muito o Sergipe, trazendo transparência na notícia, coragem, né, determinação. Aqui não tem segredo, realmente eu percebo jornalismo ético, tranquilo, com verdade para Sergipe. E com respeito, que é fundamental. verdade. Cláudio, a gente vai falar sobre a saúde na melhor idade, na velhice, depois dos 60, mas para chegar aos 60, 70, quem tem 30 hoje, quem tem 20, o que é que precisa fazer? Muito bem, muito boa pergunta. Você perguntou muito bem. Eu sou geriatra e sou gerontólogo, né? A geriatria trata das doenças relacionadas ao envelhecimento. Eu tive que ser geriatra, para ser gerontólogo, meu sonho quando eu comecei medicina era ser gerontólogo, empolgado com o processo de envelhecimento, que começa desde a juventude. Então, o que é que acontece? Tudo que você faz na vida, desde a juventude, vai influenciar no envelhecimento. Esse é um tema gerontológico, da gerontologia, do processo de envelhecimento que veio desde a juventude. E que está na Bíblia, lá em Eclesiástico, escrito por Jesus de vencerá. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado desde a juventude? Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado desde a juventude. Esse é um dito bíblico muito sábio, que realmente, porque tudo que você faz desde cedo, até a infância, isso vai influenciar no processo de envelhecimento. Eu vou dar um exemplo que serve para a criança e para o idoso de hoje, porque o que você faz na infância que acelera o envelhecimento, aí de uma pessoa adulta de 20 anos, vai continuar acelerando o envelhecimento da pessoa de 60, 70, e nessa faixa etária, depois dos 40 anos principalmente, pode precipitar doenças. Vou citar um hábito simples, a alimentação rica em frituras. Então, a criança que come fritura, batatinha frita, independente aqui, para quebrar já uma regra aqui, independente do tipo de óleo, não adianta usar óleo de coco, banha de coco, nada disso. Essas conversas eu estou falando do ponto de vista de envelhecimento, processo oxidativo. Não é se a gordura vai saturar, não vai saturar, não é benefício cardiológico, não é nada disso. Quer dizer, lá em Ribeiro fala, o óleo de coco não satura e o povo começa a fritar com óleo de coco, tá errado, gente. Do ponto de vista gerontológico, eu sou gerontólogo, lá em Ribeiro não é. A gente sabe há mais de 40 anos que depois do cigarro, o que mais acelera o processo de envelhecimento é a alimentação rica em frituras. Por causa do estresse oxidativo, a produção de radicais livres. Quando você come uma fritura, isso acelera o envelhecimento. Quando você vai fazer a verificação de uma artéria de um adolescente de 14 anos de idade e come fritura desde 5, 6 anos, você já tem as pequenas estriazinhas, o pequeno processo de envelhecimento microscópico já nas artérias, diferente daquela criança que não come. Então, o que você faz desde cedo pode influenciar lá na frente. Aí essa pessoa tem um infarto de repente com 40 e poucos anos, 50 anos, não tem diabetes, não tem colesterol, não tem hipertensão, infartou, teve um AVC. Porque não adianta tomar estatina, controlar colesterol, os cardiologistas falam muito disso, você aqui, o pessoal passa estatina e não orienta a tirar a fritura. Todo dia eu pego no consultório, o pessoal com colesterol controlado e placas avançadas de gordura nas artérias, as arterias carótidas cheias de placa de gordura, porque continuam comendo frituras e com modismo de óleos diversos. Não adianta, não tem óleo. Você tem que comer as comidas assadas no forno, cozidas na água, ou grelhada e não fritar. Então isso eu estou colocando um exemplo sim para você. Então a partir dos 20, o que fazer para envelhecer bem? Uma alimentação saudável. Tem detalhes que você tem que aprender. Regra básica. Então não adianta suplementar só. Eu tenho até um parente médico, oftalmologista, Dr. Emerson, em São Paulo, era professor da USP, meu pai, camarada estudou na Espanha, preparadíssimo. Ele chega para mim e diz: Cláudio, meu filho, ele fala, um primo mais velho, não adianta tomar suplemento e comer de forma exacerbada alimentos ricos em radicais livres. Aquele suplemento não vai neutralizar um prato cheio de radicais livres. Realmente, as pessoas ficam correndo atrás de pílulas para neutralizar uma alimentação errada. Não vai resolver. Então você precisa realmente aprender isso. A gente precisa começar a alimentação mais saudável. Não adianta só suplementar. É claro, quando existem deficiências razoáveis, você precisa sim suplementar. Vou aproveitar, se você permite aqui, dar um exemplo. Por favor. Os modismos no Brasil. A gente sabe, dito pela Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia,
isso aqui é um relato já da antiga diretoria, que divulgou muito bem, que o mineral de maior deficiência na humanidade em frequência é o zinco. O mineral que mais você pega a população carente é o zinco, que é importante para vários processos, sistema imunológico, para garantir maior eficácia de vacina, para garantir a melhor resposta imunológica, mesmo sem vacina, ou com vacina ou sem vacina. E aí o que é que acontece? Você vê o modismo das pessoas suplementando com selênio. Eu doso no consultório selênio, é raro um paciente com deficiência de selênio. Por causa do modismo da castanha do Pará, rica em selênio, o pessoal ficou selênio. Então você tem modismos que estão fora dos critérios científicos. O mineral de maior carência é o zinco. E as pessoas não estão preocupadas com o zinco. Aí o pessoal começa a suplementar magnésio, diversos tipos, gasta um dinheiro enorme com vários tipos de magnésio, de malato, não sei o que. E esquecem do zinco. Então o que é que acontece? Aí no consultório eu fico mostrando aos pacientes. Você tem alguns minerais que a deficiência é mais frequente e ela é mais importante ser corrigida para a sua saúde, para a sua longevidade. E a gente começa a assistir então uma divulgação imensa de suplementação sem muito critério científico. Copia a cola, né? Copia a cola até de consultório, o pessoal copiando receitas de São Paulo, de Rio, e aquelas coisas são feitas por modismo, beleza, e na realidade sem muitos critérios. Então cuidar da saúde, tem um ditado antigo chinês que você tem que caminhar mais, comer menos, sorrir mais, então você tem que cuidar do bom humor, para isso você tem que dormir bem, evitar estresse, cultivar até uma religião para compensar seus conflitos, né? Fazer atividade física moderada sem exacerbar para não gastar as articulações. E o que garante realmente envelhecer mais é uma alimentação rica, bem balanceada e que não seja exacerbada em calorias. O que realmente retarda o processo de envelhecimento aprovado cientificamente é a restrição calórica, é saber comer de forma bem variada, evitando ficar com deficiências, sem excesso de calorias. Isso garante uma longevidade mais saudável, mais segura e realmente consegue promover mais tempo de vida. Abraçando a minha querida amiga Erundina, um beijo para você. Dina mandou aqui a mensagem dizendo perfeito. Minha querida Clay, eu vi só uma parte da sua pergunta. Como eu estou gravando aqui no meu celular, ela perguntou sobre o etarismo, mas eu acho que tinha mais alguma coisa que você queria saber. Manda para mim, Clay, vou falar aqui contigo no Manda zap. aqui para o WhatsApp de Duda, Clay, para ela complementar aqui a pergunta. Nosso amigo Augusto Bezerra, parabéns, Marco Aurélio, grande abraço. Sobre a entrevista. E minha Lu está dizendo aqui, conte a ele sobre a sua alimentação. Valeu, Lu. Lu tem essa regra, minha esposa, ela tem a regra da alimentação. Ela controla isso, sabe, de forma assim muito rígida. É assim mesmo, Cláudio, você tem que ter esse... A gente está falando de ser humano, de idade, de envelhecimento saudável. Não adianta você brincar agora, deixar de fazer agora e querer lá na frente cobrar do seu corpo físico o resultado que você gostaria de ter se você não se cuidou. Você não precisa se estressar com a dieta. Isso. Evitar os exageros. Fazer uma seleção saudável e saborosa. Eu digo com os pacientes, você pode fazer uma seleção saudável e saborosa. É um conjunto de alimentos que possa favorecer realmente a mais saúde. Você pode comer uma costela de vez em quando? Pode, claro. Não pode comer todo dia. Não pode criar um hábito, Eu já percebi que o Davi ali é bom de garfo, viu? Eu ia perguntar, doutor Cláudio, as pessoas que gostam de um churrasquinho ali... O churrasco, ele não faz. O churrasco eu falei das frituras, eu não critiquei o churrasco. O churrasco pronto, é óleo. É só não exacerbar, porque o excesso de carne vermelha precipita doenças, não exagerar numa quantidade de carne. A Organização Mundial de Saúde preconiza você comer carne vermelha 2 vezes na semana, preconiza comer peixe 2 vezes na semana para não precisar usar cápsula de ômega 3, com conservante, que o pessoal usa muito, aproveitando a dica aqui, esquecendo, dá umas dicas da população. Tem estudos mostrando maior incidência de câncer, feito em várias universidades do mundo, com o uso e suplementação de cápsulas de ômega 3. O pessoal não sabe disso. Quando o pessoal usa uma cápsula de ômega 3, não está usando somente ômega 3, está usando uma cápsula sintética, artificial, com conservante para garantir, produzindo para garantir uma durabilidade sem estragar por muito tempo. Ou seja, a pessoa está ingerindo achando que está se Então é bom aproveitar aqui o programa para dar essa dica. Gente, ômega 3 saudável é na alimentação, principalmente tem estudos recentes mostrando que o ômega 3 é de origem vegetal. Fica aqui a dica, o abacate, a chia, a linhaça. O abacate é uma alternativa muito boa, inclusive para diabéticos, tem um índice glicêmico baixo, não exagerar na quantidade, porque tem certas calorias, mas é gordura saudável. Você não exagera na quantidade, uma pequena fatia de abacate por dia vai lhe dar uma quantidade de ômega 3 muito boa,
né? Com ácido fólico, flavonoides saudáveis, e você não tem os conservantes. E mais uma dica sobre o abacate: o abacate é uma fruta que precisa de pouco agrotóxico, tem uma casca espessa e você tem pouca possibilidade de estar contaminado com agrotóxico. Você come abacate, é uma fruta, então preferir as frutas de cascas mais grossas. A própria fruta já se tem uma protege. proteção. Então você tem que ter uma dica aqui: prevenção de câncer. Isso é uma coisa minha que eu falo há algum tempo, eu nunca vi ninguém falar, observei. Eu tenho uma preocupação em fazer prevenção de câncer no consultório e dar dica aos pacientes. Não adianta fazer exame. Exame é rastrear câncer. Exame preventivo. Não existe exame preventivo. Existe exame de rastreamento de câncer precoce, inicial. Prevenir câncer é mudar estilo, mudar alimentação, é cuidar... Antes que ele surja. Antes que ele surja. Aí vamos lá. Quais são as frutas que têm uma incidência maior de agrotóxico? O campeão, todos os anos. O pimentão. Você pega os relatórios da Anvisa, da negócio de fiscalização de sanitária, o campeão é o pimentão, vem tomate, vem as frutas de cascas finas. Por que cascas finas? Quanto mais fina a casca, mais vulnerável ao inseto. O inseto pode perfurar e estragar a fruta. Então o pessoal precisa botar uma quantidade maior de agrotóxico. A produção capricha isso, no agrotóxico. No agrotóxico, porque a casca é fina. Isso é uma observação minha de algum tempo, eu tenho orgulho de dizer isso, estou observando isso na prevenção de câncer, orientando. E a fruta de casca fina você não descasca, você acaba comendo ela com a casca. Então, eu digo aos pacientes que têm histórico familiar de câncer, prefiram as frutas de casca grossa, prefira descascar um abacaxi, uma melancia, um melão, um abacate. Tenha cuidado, se você não está comendo comida orgânica, com as frutas de casca fina, os vegetais de casca fina. Né? É uma coisa simples, ninguém é uma dica simples que eu criei, observei, essa dica é minha, tenho orgulho de dizer, para as pessoas no mundo todo. É uma dica exclusiva. Mas... Joga mais exclusiva aí, Nil, por favor. É simples. Aê! É verdade, então é simples, é uma observação simples. Oi, Duda. A Eclaí já falou aqui, é maravilhosa, ela disse, ó, Beijo. a expectativa de vida da população brasileira aumentou. Certo. E com isso, o etarismo está mais evidente. Qual a avaliação do senhor sobre isso? E alguma questão que pode afetar o psicológico das pessoas? Sim, com o processo de envelhecimento, a gente tem umas particularidades do ponto de vista social, que é bom colocar aqui. As famílias ficaram menores em filhos, a gente sabe isso a cada dia, a cada década. Você antigamente não tinha previdência social, você não tinha INSS, você não tinha previdência financeira. A garantia de uma velhice saudável e segura era o aporte familiar, o grande número de filhos que cuidavam de seus pais. Isso até um século atrás, 100 anos e poucos atrás, né? A previdência surgiu no início do século passado. Então, o que é que acontece? Hoje você tem famílias menores e muita gente morando, idoso morando só, e a garantia de subsistência é o provento de uma aposentadoria conquistada com muito trabalho. E o que é que acontece com essas pessoas? Elas precisam se cuidar mais, porque a cada dia você tem mais idosos vulneráveis com menor quantidade de filhos para cuidar deles. Isso é uma particularidade. Você precisa ter todo o cuidado para manter a autonomia, a independência. E, por mais que tenha isso, tem uma coisa que surge paralela e cresce muito. O isolamento, ele leva a um processo de precipitar. Aquelas pessoas que têm predisposição genética, alguma coisinha que surgiu ao longo do processo de envelhecimento, microisquemias cerebrais, alteração da estrutura do cérebro, leva a possibilidade maior de depressão. A depressão tem surgido com uma frequência cada dia maior, né? Nos jovens, hoje, pelo desafio do mundo, a gente já tem atendido a consultório, eu tenho os pais que levam filhos, levam netos, eu acabo atendendo a família inteira, e a gente tem um processo depressivo ele crescente na sociedade, pelo desafio grande e a perspectiva futura dos jovens, que preocupam os idosos, e muitos idosos preocupados com o futuro de netos, de filhos, eles acabam ficando ansiosos, acabam absorvendo aquela situação, são poucos filhos, às vezes é só um neto, é só um filho, e aquela preocupação toda gera um estresse crônico, insônia, e precipita o processo depressivo. Então a gente tem esse contexto que é um desafio imenso. Então a gente precisa tratar bem o humor das pessoas ao longo do envelhecimento. E detalhe, um dos sintomas do humor, além da ansiedade que surge, a ansiedade ela é comum, é um dos sintomas. Se a ansiedade surge ou aumenta, ela tem uma possibilidade grande de ser um processo depressivo inicial. E as pessoas podem ter insônia e começam a tratar de forma errada. Muita gente chega no consultório usando hipnótico, que precipita, causa depressão. O Zolpidem é um problema sério de saúde pública hoje, o uso do Zolpidem de forma indiscriminada. Tem na bula lá, aproveitar aqui que é de utilidade pública, tem na bula escrito Zolpidem para usar somente até no máximo 4 semanas. Tem pessoas usando 1 ano. Aí chegam lá com memória falhando, humor alterado, depressão, distúrbio de movimento. É crescente isso. Então a gente tem uma falta de protocolo realmente geral. Como a gente teve na pandemia, a falta de protocolo, a gente continua tendo nesse processo de envelhecimento. Por isso que é importante estar discutindo saúde aqui. A ansiedade, ela afeta diretamente o sono. Isso. A pessoa que não dorme direito, ou que precisa tomar medicamento para dormir com muita frequência, Certo. que efeitos?
Você tem vários medicamentos. Então, o que é que acontece? O sono, ele é restaurador. O sono é importantíssimo para você ter recuperação do sistema neurológico, o cérebro, os neurônios, os músculos se desenvolverem, o esqueleto, tudo. Então, é durante o sono que o corpo se recompõe, né? O sistema imunológico, tudo se recompõe. E você tem que ter um sono saudável, entrando na fase do sono REM, aquele sono REM que ele aumenta a cada hora a quantidade de minutos. Você dorme na primeira hora X minutos, na segunda hora mais minutos. Então, quanto mais você dorme, vai despertar mais, tendo suas 7, 8 horas de sono, melhor. Você vai ter uma quantidade maior de sono REM, que vai produzir mais hormônios, testosterona, vai garantir melhor imunidade, uma reserva cognitiva maior capacidade de concentração no dia seguinte e, sobretudo, a questão do humor. Eu brinco sempre, a criança que não dorme, ela fica irritada. O adulto também. O idoso também. O adulto que não dorme fica irritado. Vai alterar o humor, vai alterar o humor. É verdade. Vai alterar o humor. Então, existe a longo prazo, e aí o pessoal, o que é que acontece? O pessoal usa muito tarja preta, sedativos para dormir. Os sedativos, eles interferem no sono REM. Todo remédio, receita azul, fica aqui a dica, você que está ouvindo nesse momento, todo remédio receita azul, tarja preta, ele interfere de forma negativa no sono. A pessoa tem um sono, mas não é um sono realmente fisiológico restaurador. A pessoa fica sem o sono REM, que é a fase ideal que vai garantir uma boa restauração do organismo, uma boa recuperação para enfrentar o dia seguinte. Então, dormir com tarja preta não é o ideal. Dani está me colocando aqui, por isso que acorda cansado. Não é ela, não. É a pessoa que toma remédio. Isso, dependendo do remédio. Então, tarja preta é que dá um sono não restaurador. Você só dorme, ele é sedativo, diminui a ansiedade no momento que toma, naquele momento, mas com o tempo a ansiedade vai ficando maior, o humor vai alterando e pode precipitar a depressão. Se tiver um concurso médico e cair lá, medicamentos que causam depressão, benzodiazepínicos, diazepam, alprazolam, clonazepam, os benzodiazepínicos, essa classe toda aí que tem os vários nomes, aqueles tarja preta são os que caem. Vai dizer lá, tem que marcar. Esse causa depressão. O médico que vai fazer no concurso vai ter que marcar. Causa depressão. Os hipnóticos, Opidem, outros hipnóticos, causam depressão. Então você tem alternativamente antidepressivos, que é a receita carbonada via dupla, que você pode utilizar, que diminui a ansiedade e acaba gerando um sono saudável, né, mais natural. Então você quebra a ansiedade com medicamentos outros alternativos, às vezes até os ansiolíticos, alguns outros medicamentos, ou fitoterápicos. Eu uso muito a fitoterapia, eu faço muito fitoterapia idoso, tem menos efeitos colaterais. Muitos pacientes passam a dormir bem com a dose certa, a associação bem feita de um fitoterápico para uma insônia leve e moderada. Então o que é que acontece? Você tem várias formas de tratar isso, alguns aminoácidos que ajudam associados aos fitoterápicos, você tem resultados muito bons, melhora o sono sem precisar usando medicamentos que a longo prazo vai prejudicar a saúde do cérebro e vai precipitar uma coisa muito séria, que é o medo do século, o Alzheimer. O uso contínuo de medicamentos sedativos ou hipnóticos causa Alzheimer, precipita doença de Alzheimer. Então, isso aí. Eu vou lhe formular um convite no ar. Sim. Você começou a falar e os temas são tão envolventes, são tão profundos, são tão importantes, que eu estou lhe propondo aqui a gente criar um espaço neste programa, dependendo da sua agenda, se semanal, se quinzenal, para que você veja, por exemplo, Alzheimer. Se eu perguntar aqui sobre Alzheimer, é meia hora, para a gente fazer essa discussão. Ansiedade é mais meia. Né? O psicológico, você disse uma coisa que a gente não percebe, sabe, doutor Davi? Os idosos, os que já estão na idade hoje, da terceira idade, o idoso, a ansiedade e a expectativa que ele tem com o neto. A preocupação com o neto, se está estudando, se está se qualificando, se não está, se está empregado, ou seja, veja, ele não é nem com o filho, mas é com o neto. E isso causa sérios problemas no idoso. Verdade. E aí, como cuidar? Meu irmão, você vai viver, se vire. Encontre tempo na sua agenda. Porque, por exemplo, nós estamos recebendo aqui perguntas e mais perguntas e a gente vai querer compartilhar isso. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. De coração. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a gente sempre. Amém. Amém. O abraço que eu te dei fisicamente aqui quando você chegou, te dou agora e eu tenho certeza que todo mundo aqui está colocando. É fundamental. Fundamental. Pronto, Davi, tem aqui uma pessoa pedindo para passar o número, viu, do advogado. Mande o número do advogado que foi entrevistado há pouco. Heraldo, querido, daqui a pouco eu lhe mando, viu? Cláudio.